Estou lendo um estudo acerca de Lamentações, né, de Jeremias. A introdução é de W. Osborne. Fórmula literária. Não é necessária mais do que uma leitura apressada do livro para que fique evidente a forma de lamento desses poemas, mas um exame mais cuidadoso é necessário para que se especifique a natureza exata de cada um dos 5 poemas. Os poemas variam bastante em sua forma, embora girem em torno de um tema comum. A história da literatura de lamento remonta aos sumérios há 4.000 anos, que compuseram cânticos tristes após a destruição de algumas cidades famosas na Mesopotâmia. 2 dos melhores textos sumérios de lamento que sobreviveram, a lamentação pela destruição de Ur e lamentação pela destruição de Sumer e Ur, têm sido analisados para verificação da sua semelhança com Lamentações de Jeremias. Algumas das frases são, de fato, marcantemente semelhantes, mas é irrealista imaginar que Lamentações tenha feito uso direto desses textos. A influência mesopotâmica sobre o desenvolvimento literário da Sírio-Palestina foi considerável, e frases apropriadas entraram no repertório dos escribas da Palestina durante um longo período. Aliás, muitas das frases em Lamentações, supostamente derivadas de modelos sumérios, já encontraram paralelos nos escritos dos profetas anteriores de Israel. O uso profético das formas de lamento já incluía o uso de formas tradicionais de canto fúnebre empregadas pela comunidade, e em alguns casos significou a modificação delas. Assim, cantos fúnebres, lamentos pessoais, lamentos comunitários, etc., são empregados pelos profetas para acrescentar persuasão a seus argumentos. Uma modificação significativa do canto fúnebre foi o seu uso na forma satírica. Nesse caso, um lamento é escrito no tempo verbal passado como se a pessoa já estivesse morta, para indicar a certeza de sua partida. Em geral, escritos e apresentados por lamentadores profissionais, os lamentos seguiam um padrão rígido para garantir que nenhuma parte do ritual fosse omitida. Entre as características do lamento está a tendência de acentuar a perda por meio de referências constantes a um passo glorioso, como caíram os guerreiros Saul e Jonatas, muito amados. 2 Samuel 1, do 19 ao 27. Em Lamentações de Jeremias, a rigidez das formas de lamentos pessoais, cantos fúnebres, comunitários, etc., é quebrada e as formas são muito mais fluídas. Aliás, somente o capítulo 5 se conforma à estrutura tradicional do lamento comunitário. A razão disso vai ser discutida em autoria e também no comentário. Pano de fundo histórico. Há pouca controvérsia acerca dos eventos descritos na poesia desses lamentos. A destruição de Jerusalém causada pela Babilônia em 587 a.C. é a ocasião desses cantos dolorosos e da sua avaliação do significado daqueles eventos desconcertantes. Judá tinha sobrevivido a um período de pressão assíria em que Samaria havia caído, e pouco antes havia experimentado um avivamento religioso sob a liderança de Josias,
durante a qual a importância do templo em Jerusalém havia sido destacada em detrimento de santuários sincretistas locais. Tudo isso tendia a criar um clima de convicções em que Sião era considerada inviolável, visto que possuía todos os símbolos e, portanto, a segurança da presença e do favor contínuos de Deus. Foi contra essa noção errônea que Jeremias se engajou tão intensamente, insistindo em que os símbolos não significavam nada se estivessem divorciados da verdadeira religião. Tiago 1:27. Autoria e data. A posição do livro de Lamentações, imediatamente após o livro do profeta Jeremias, nas nossas versões ocidentais em geral e em português em particular, se deve à tradição adotada pela Septuaginta e outras versões antigas, de que Jeremias era o autor. Os autores rabínicos se referem ao livro simplesmente como Lamentações Quinote, ou como Ecá, e na Bíblia hebraica ele é colocado entre os escritos. Tudo isso tendia a criar um clima de convicções em que Sião era considerada inviolável, visto que possuía todos os símbolos e, portanto, a segurança da presença e do favor contínuos de Deus. Foi contra essa noção errônea que Jeremias se engajou tão intensamente, insistindo em que os símbolos não significavam nada se estivessem divorciados da verdadeira religião. Tiago 1:27. Autoria e data. A posição do livro de Lamentações, imediatamente após o livro do profeta Jeremias, nas nossas versões ocidentais em geral e em português em particular, se deve à tradição adotada pela Septuaginta e outras versões antigas, de que Jeremias era o autor. Os autores rabínicos se referem ao livro simplesmente como Lamentações, Quinote ou com Ecá, e na Bíblia hebraica ele é colocado entre os escritos. É fácil perceber porque Jeremias se tornou o principal candidato à autoria. Em 2 Crônicas 35:25 lemos que ele escreveu um cântico de lamento acerca da morte de Josias, e esses cânticos de lamento se tornaram uma tradição em Israel. No entanto, nada no livro de Lamentações pode ser considerado referência à morte de Josias em 609 a.C. E outras características do livro são como frequência recompreendidas como indicação de que Jeremias não podia ter sido o autor. Entre essas considerações, as principais são os aspectos do livro que, para muitos, não parecem condizentes com o ponto de vista de Jeremias. Afirma-se que ele não teria escrito 4:17. Ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos, visto que ele se opunha à confiança no Egito. Jeremias 2:18 e 37, do 5 ao 10. Além disso, a avaliação positiva que se fazia de Zedequias, o próprio fôlego da nossa vida, é considerada estranha em virtude das dificuldades que Jeremias teve com esse rei. 37:17. Em resumo, a atitude do autor está mais sintonizada com as esperanças do povo denunciado por Jeremias do que com a atitude do profeta mostrada nas suas profecias. Esse não é um argumento definitivo. No entanto, se levarmos em consideração que, em Lamentações, o autor faz um grande esforço para destacar a natureza corporativa da nação. Como análise final, nenhuma conclusão definitiva pode ser tirada em relação à autoria. Em geral, concorda-se em que o livro foi escrito não muito depois de 587 a.C. As vívidas descrições da miséria da cidade têm todas as marcas de uma testemunha ocular. As diferentes formas empregadas nos 5 poemas sugerem a alguns eruditos uma pluralidade de autores, mas o uso constante da forma alfabética
e a unidade de perspectiva, junto com o uso repetido de frases proféticas e a referência às advertências deles para a fidelidade à aliança, sugerem um anúncio a um único autor. Além disso, o livro é simétrico e os tipos de lamento foram escolhidos para se amoldarem a essa simetria. O capítulo central contém o cerne do livro, expresso em forma de um lamento individual modificado. Está impresado entre duas partes, de 2 capítulos cada, repletos de miséria e do desespero dos lamentos para destacar, usando a forma conhecida dos profetas e repleta de alusões proféticas, as vindicações das advertências proféticas. Mas estando assim imprensado, o capítulo central, com a sua nota de esperança, tem um grande destaque acerca do significado da escolha da forma de lamento de cada capítulo. Vê o comentário. Estrutura poética. Os primeiros 4 capítulos são acrósticos. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, de forma que cada capítulo tem 22 versículos, exceto o capítulo 3, em que cada letra do alfabeto é usada para começar 3 linhas consecutivas, daí 66 versículos. O Salmo 119. Diversas razões têm sido sugeridas para o uso desse artifício, algumas até esquisitas, mas parece muito provável que essa estrutura rígida está sendo usada como um controle do que é claramente uma situação intensamente emotiva e explosiva. O ritmo é 3+2 ou a métrica Quiná, com variações de 2+3 e 3+3. Aqui então já termina a introdução e começa o primeiro capítulo de Lamentações de Jeremias. A desgraça presente, letra A, perspectiva de um espectador. Versículo 1, como Eká, a palavra hebraica, Eká. O gênero do poema fica imediatamente evidente com base no uso desse termo. Ele é empregado com frequência na literatura profética do lamento. Isaías 1:21 e 14:4, Jeremias 48:17. Vem a introdução, em seguida vem uma sucessão cuidadosamente ordenada de imagens designadas a destacar o contraste entre a miséria presente de Jerusalém e a sua glória anterior. Essa é uma característica típica da literatura de lamento do Oriente Médio em geral, com base na natureza vívida e detalhada da descrição. Concorda-se em geral que o poeta foi testemunha ocular dos eventos. A destruição que ocasionou esse relato comovente é sem dúvida o que foi provocado pelos babilônios em 587 a.C. Não há razão válida alguma para ver no capítulo 1 qualquer referência ao ataque anterior de 597 a.C. contra Ud. O narrador, nos versículos 11, é um espectador, possivelmente o próprio autor, ou um dos transeuntes do versículo 12, usado como artifício literário. O menosprezo por parte dos estrangeiros em relação à humilhação da nação pecaminosa já é uma característica da literatura profética, em que ele é considerado uma consequência da quebra da aliança com Javé, Deuteronômio 29:24. 1 Reis 9:7. Cheia de gente, deserta grandiosa, viúva, princesa, escrava, os contrastes são extremos. A ausência de filhos, a viuvez e a escravidão eram condições temidas no Antigo Oriente Médio, temidas por todos, até mesmo pelos mais pobres. Como era incrível que isso tivesse acontecido com alguém tão notável, a Jerusalém personificada. No versículo 2, os seus amantes, os que seduziram a lealdade com os babilônios, Jeremias 27:3, agora abandonaram a lamentar sozinha a sua condição ou até se uniram aos babilônios na invasão. Versículo 3, em aflição, algumas versões trazem por causa da aflição AEC, ASF, ou após a aflição NV em inglês.
Essa versão está baseada na interpretação da preposição hebraica min de como causal em virtude da aflição. Parece melhor atribuir-lhe o sentido mais comum de, a partir de, e considerar todo o versículo como referência a eventos do passado de Judá, como faz a NVI em português. Judá finalmente sofreu seu castigo final do exílio do seu solo sagrado, embora a sua história de desobediência a Javé tenha significado que sua existência foi com frequência de aflição e trabalhos forçados, mesmo que como nação independente tenha vivido entre as nações. O descanso na terra era um sinal claro do favor de Deus em relação a seu povo, e não atingir esse descanso implicava o seu desfavor. Hebreus 4:8-10. Versículo 4. Privados do acesso à sua cidade santa, os peregrinos já não enchem as suas estradas para as festas fixas. O tempo verbal mudou do passado do versículo anterior. Os particípios no original hebraico, com a ideia do presente contínuo, agora indicam a natureza contínua do lamento e da desolação sentidos pelos habitantes da cidade, especialmente aqueles que antes se envolviam tão intensamente nas alegres festas. Suas moças se entristecem. O hebraico retrata as moças lamentando no gote a alegria que se foi. Versículo 5. Não é difícil encontrar a razão dessa inversão assustadora da sorte de Sião. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Pecados é a tradução do hebraico Pesach, rebelião. Olha só que coisa legal. Eu vou anotar isso agora aqui. Então aqui trouxe a definição hebraica, né, da palavra pecado, que é Peshach, né, que significa rebelião, né? Quer dizer, isso é bom entender as palavras para saber o sentido, né, de cada palavra, para não cair em heresias, né? Tá falando que pecado é rebelião, né? Que embora seja um termo usado originariamente em política internacional, veio a significar a desobediência aos termos da aliança com Javé. Daí as consequências esboçadas neste versículo. Seus adversários são os seus chefes e seus filhos foram levados ao exílio. São castigos impostos por violação da aliança no Pentateuco. Deuteronômio 28:14, Levíticos 26. Esse tema vai ser desenvolvido de forma intensa nos poemas que seguem. Versículo 6. A melhor ilustração da perda da glória da cidade são as condições deploráveis da sua nobreza. Antes eles eram os líderes de uma nação próspera. Agora se tornaram como animais assustados, fracos demais e tão amedrontados diante dos seus perseguidores que nem conseguem parar para encontrar pasto. Versículo 7. Desnorteio. O termo do texto massorético é merudá, ausência de lar. A melhor forma de traduzir então seria: nos seus dias de aflição e ausência de lar, ele tem a intenção de contrastar as atuais condições lastimáveis de Jerusalém. Confira os mesmos termos usados em Isaías 58:7. Com os seus tesouros dos tempos passados, uma perspectiva rígida demais da estrutura poética forçou alguns comentaristas a suprimir uma ou outra das 4 linhas desse versículo para fazê-lo se encaixar no esquema de 3 linhas dos outros versículos deste capítulo. Versículo 8. A tradução impura é produzida por meio da emenda de nidá, palavra que é melhor traduzida por objeto de escárnio.
É interessante a tradução da CNBB. Ela tornou-se refúgio. O pecado de Sião não só a afetou politicamente, mas agora também as suas prerrogativas religiosas se perderam. Sua nudez, o termo tem a intenção de retratar a sua baixa reputação. Até mesmo a sua vida frouxa e, por consequência, a sua idolatria em que cometeu graves pecados. Versículo 9. Esse mal traiçoeiro a corrompeu e causou uma ruína inesperada. O grito de Sião funciona com uma citação para refletir a surpresa da cidade com a sua queda. Observe que enquanto os versículos 5 a 7 refletem a sua angústia política e os versículos 9 a sua tragédia religiosa, as interjeições por parte de Sião, nos versículos 9 e 11, refletem a natureza da sua preocupação. Versículo 10, até o seu templo, santuário que era o símbolo da presença de Javé e do privilégio de Israel, foi desonrado pela entrada de estrangeiros proibidos. Versículo 11. A glória antiga de Jerusalém, tanto secular quanto sagrada, está esquecida na sua preocupação pela simples sobrevivência. 2. A desgraça presente. B. A avaliação de Sião, 1 do 12 ao 22. Versículo 12. Após a destruição, a cidade teve tempo para avaliar a situação e determinar suas causas. A verdadeira origem dos problemas é descoberto. Isso é o que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. As palavras iniciais desse versículo são literalmente não a vós, dando origem à expressão improvável. Na NVI, vocês não se comovem. O apelo aos espectadores desinteressados para que façam uma avaliação solidária ocorre também em Jó 21:9, Lamentações 2:15, Mateus 27:39 e versículo 13:15. O verdadeiro horror da situação começou a ficar claro para Jerusalém. Não só porque tudo em que se orgulhava se foi, e ela é tratada como um animal cativo, mas a causa agora está mais do que evidente. Os meus pecados foram amarrados num jugo, versículo 14, acerca da convocação de uma assembleia como ocasião para esse tipo de julgamento. Confira 1 Reis 21:9. Versículo 16 e 17. A impotência total de Sião é agora destacada pela própria cidade e pelo comentário do autor, que representa um tipo de ponto crítico no desenvolvimento da apreciação de Jerusalém, de que a partir de agora o Senhor é justo. A partir desse ponto, cada elemento da sua destruição desastrosa é visto à luz grave de sua rebelião contra Javé. Não há apelo por restauração ou graça no capítulo 1. Isso só vai ser desenvolvido gradualmente depois de as consequências horrendas completas do pecado de Sião terem sido reveladas. O único apelo que Sião se sente capaz de fazer em termos de justiça é para que o castigo seja repartido com os seus inimigos que agiram de forma tão cruel para com ela. Versículo 20. Morte é melhor traduzir por praga. Outra tradução possível do hebraico, Mavet, Jeremias 15:2 e 18:21. 2. Segundo Lamento, 2 do 1 ao 22. Primeiro, Juízo na casa de Deus, 2 do 1 ao 9. A segunda ode amplia a natureza da obra de destruição de Javé em Sião
à medida que afeta tanto o povo escolhido quanto os lugares. Cada versículo retrata em detalhes a destruição terrível de todas aquelas instituições e bênçãos materiais que deveriam ter simbolizado as prerrogativas especiais da aliança de Sião com Javé. Esses símbolos, no entanto, são ilusórios quando a base do relacionamento de aliança está completamente ausente na devoção de Sião a Javé. Assim, cada um dos versículos 1 a 8 começa de forma bem específica ao atribuir a terrível devastação de tudo que era preciso para Sião, a ação de Javé, o seu Senhor soberano. Versículo 1: cobriu com a nuvem da sua ira. Melhor seria traduzir por desgraçou, considerando Yaib, derivado do verbo Ain Yod, como o árabe Aba. Isso está em harmonia com o sentimento na sequência, pois o esplendor de Israel foi lançado por terra. A expressão do céu precipitou sobre a terra, BJ, é usada para dar a entender a queda mais violenta imaginável, Provérbios 25:3, enquanto o esplendor de Israel incluía todas as bênçãos concedidas tão generosamente por Deus a Israel, que distinguiam esse povo de outras nações e significavam a eleição divina. Especialmente proeminentes entre essas bênçãos estava o templo e os seus utensílios, o estrado dos seus pés. Mas nem isso fez Deus desviar sua ira. Os eleitos precisam aprender com frequência que a eleição é muitas vezes uma bênção cara, pois Deus exerce um escrutínio especial sobre os seus eleitos. O versículo 2. Javé é retratado em seguida como um guerreiro furioso que, com o seu poder irresistível, deu cabo de tudo em que Judá confiava em relação ao futuro. É patético que o povo de Deus tenha deslocado e depositado a sua confiança em líderes. Versículo 2. Poder, entre parênteses, chifre, palácios, versículo 5. Fortalezas, versículo 5, e até namorada de Deus, versículo 6. Agora o templo, o sinal exterior da presença de Deus, e seus oficiantes, e nas festas fixas, versículo 6, em vez de confiarem no próprio Javé. Todas essas coisas são sem sentido se não há a verdadeira confiança e adoração. Assim o Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Versículo 7. Os gritos agora não são de festa, mas dos inimigos no próprio lugar santo. E foi o próprio Javé que fez isso. Aliás, assim como foi ele quem aprovou a construção original do complexo do templo, 1 Reis 9:3. Agora Javé estendeu o prumo, esticou a trena, NTLH, ele fez o plano de destruição, como um construtor para destruir de forma sistemática, intencional, os muros da cidade de Sião. Versículo 9. A lei já não existe, porque todos os responsáveis pelo ensino da lei Torá ao povo de Deus foram para o exílio. 2. O custo da falsa confiança. 2 do 10 ao 13. Versículo 10. Os líderes de Sião, as moças de Jerusalém. A expressão provavelmente tem o propósito de indicar toda a população da cidade. Eles são um grupo desprezível por quem o poeta chora, pois estão tão abatidos e desprovidos de bens materiais que não conseguem fazer nada a não ser sentar e olhar seus filhos morrendo de fome. Não parece haver esperança nem remédio. Sua ferida é tão profunda quanto o oceano, quem pode curá-la? 3. A fonte da falsa confiança. 2 do 14 ao 17. A nação havia sido enganada por meio de visões falsas e inúteis, mediadas por profetas profissionais. Confira Jeremias 23:9. A sua confiança na libertação final, apesar do seu modo de vida errado, estava mal empregada.
Era necessária a exposição do seu pecado para assim se evitar o cativeiro. Versículo 14. Os inimigos de Sião vão zombar dela por causa da sua confiança e orgulho, agora que ela está destruída. Os seus desejos mais ardentes foram realizados. Este é o dia que esperávamos. Versículo 16. Agora a amplitude completa do propósito destrutivo de Javé exposto. O propósito que há muito havia decretado, versículo 17, ou seja, nas maldições da aliança, Levíticos 26:14 e Deuteronômio 28:15. 4. Javé, a verdadeira confiança de Sião, 2:18-22. Versículo 18, a primeira linha do versículo A primeira linha do versículo 18 é difícil no texto massorético. A AVA, o FIRA-CF, reflete a dificuldade, enquanto a RSV recorreu a uma considerável emenda para produzir a sua versão. Grite bem alto ao Senhor, ó filha de Sião. E a NTLH, que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda do Senhor. Pouco ajuda. Todo o versículo e o seguinte são, não obstante, uma conclamação à cidade para que seja séria na sua busca pelo próprio Senhor como a única fonte de sua confiança. Harrison, aliás, entende que o muro da cidade de Sião está em oposição ao Senhor, simbolizando a sua força protetora para a cidade. Versículo 19, em favor da vida dos seus filhos, introduzindo a petição de Sião, esboçada nos versículos 20 a 22. A petição de Sião é um grito por misericórdia, com base em um sentimento crescente de que tudo que ela se esforçou para produzir, profetas, sacerdotes, virgens e jovens, foi em vão. Tudo está perdido, porque no dia da ira do Senhor, a fundação desse esforço foi falsa. 1 Coríntios 3:10. 3. Terceiro lamento, 3 do 1 ao 66. A identidade do sofredor, o eu, nos versículos 1 a 39, tem sido o foco de muitas discussões e conjecturas, e diversos indivíduos foram sugeridos, principalmente Jeremias, enquanto a ideia de um eu coletivo, em que Sião fala sobre o disfarce de um indivíduo, tem encontrado aceitação. Não está em discussão sobre